Em reunião no Palácio do Planalto, na manhã de hoje, líderes da base aliada na Câmara afirmaram à presidente Dilma que ela não tem hoje os 308 votos necessários para aprovar a proposta de emenda à Constituição que recria aquela malfadada, vou falar um palavrão aqui, aquela CPMF. No encontro, os líderes voltaram a demonstrar insatisfação com o direcionamento das emendas parlamentares às obras do PAC. A expectativa é que a questão seja tratada na próxima segunda-feira, dia 21, em reunião com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoni, que essa semana passou a cuidar da articulação política do governo. Dilma teria garantido que passaria a ter mais contato com as bancadas, na tentativa de reestruturar a base e garantir a aprovação das medidas do ajuste fiscal. A presidente também demonstrou aos líderes da base preocupação com a análise dos vetos, que deve ocorrer em sessão do Congresso marcada para a próxima semana. Os líderes cobraram do governo que divulgue o impacto financeiro da eventual derrubada dos vetos, para que eles apresentem os dados às suas bancadas. Olha, daqui a pouco eu quero comentar sobre a presidente Dilma, mas daqui umas duas notícias depois. Vou falar agora do governador Fernando Pimentel. Ele disse hoje que pode abrir mão de secretários de Estado que são deputados federais em caso de votações importantes no Congresso. A declaração foi feita durante o evento Conexão Empresarial, em que estavam presentes empresários mineiros e políticos, realizado na tarde de hoje em Nova Lima. Não, veja, a presidenta ainda não nos pediu isso, né? Evidentemente que se ela demandar, se for necessário, para aprovação de qualquer projeto ou para algum tipo de ação na Câmara Federal, eu libero na mesma hora os dois secretários que nós temos, que são deputados federais. O secretário Odair Cunha, que está aqui, e o secretário Miguel Correia, que aliás está aqui também. O Reginaldo não. O Reginaldo não é secretário, né? O Reginaldo é deputado federal no exercício do mandato. Ela tem dois ministros mineiros que também são deputados federais, que é o ministro Patrus Ananias e o ministro Jorge Hilton. Então, se for necessário, acredito que ela vai liberar também os ministros dela. Mas, por enquanto, essa questão não se colocou. Evidentemente, a presidente sabe que eu estou inteiramente à disposição dela. Se pedir, eu libero os secretários para isso. O governador está fazendo o que diria Nelson Rodrigues, aquele grande escritor, teatrólogo brasileiro. É o óbvio ululante, é o óbvio que ulula. Por quê? Ele é petista, naturalmente ele tem de defender a presidente Dilma. E se houver uma votação importante lá no Congresso, naturalmente ele tem de liberar os secretários, que são os deputados, que são secretários de Estado aqui em Minas, para votar a favor do PT. E falando em presidente, Dilma não virá mais a Belo Horizonte amanhã, conforme havia informado inicialmente a presidência da República. Dilma inauguraria um conjunto com cerca de 400 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. De acordo com a assessoria, a presidente teve que fazer ajustes na agenda de amanhã, o que inviabilizou a viagem. A inauguração do conjunto residencial Granada, localizado no bairro Paulo VI, nordeste de Belo Horizonte, ficará por conta do ministro da cidade, Gilberto Kassab. A assessoria do prefeito Márcio Lacerda confirmou a presença dele no evento. Já o governador Fernando Pimentel, por enquanto, só tem a implantação de mais um fórum regional em Divinópolis, região central, na agenda. O mar não está para peixe para a presidente Dilma. Quanto mais Minas, que sequer tem mar, né? Não tem mar aqui em Minas. Ela vira aqui, no momento desse, hoje entrou lá na Câmara dos Deputados, o pedido de impeachment contra a presidente. No momento que toda a oposição está se unindo, tentando derrubá-la, seria, no mínimo, uma temeridade. E ainda tem esse outro lado, né? O programa Minha Casa, Minha Vida, hoje está sendo bombardeado por esse ajuste fiscal. Inaugurar aqui é dar tiro no pé, né? Todo mundo vai perguntar, e o programa está diminuindo, mas a presidente está reagindo. Hoje ela pediu à Procuradoria-Geral da República, Procuradoria de Justiça da Presidência da República, que combata essa tentativa de acabar com a estabilidade democrática no país. É essa a luta que eu disse aqui ontem, de golpismo e contra-golpismo. E temos aí também notícia daquele presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha, né? Que coisa terrível esse homem. Ele recebeu hoje, como eu havia falado, o pedido de impeachment da presidente Dilma, redigido pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Hélio Bicudo, como se sabe, pertenceu ao PT, um nome muito conhecido no meio jurídico. Aquele homem é um ancião, mas com grande respeitabilidade. O documento tem a assinatura ainda de representantes de movimentos sociais, além da advogada Janaína Pascoal, que já assinava a primeira versão. E falando em movimento social, foi convocada uma grande movimentação social para o dia 3 de outubro. No caso, essa movimentação é em defesa da presidente Dilma. E já foi iniciada a campanha para a segunda dose da vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humanos. Todo mundo conhecia isso muito. Como é que chama mesmo, doutor? Crista de galo, vulgarmente. Crista de galo, conhecido popularmente como crista de galo. Entretanto, a primeira etapa, que teve início em março, atingiu até agosto 49,67% do público-alvo, segundo dados do Ministério da Saúde. Esse é o segundo ano em que a vacinação contra o vírus está disponível gratuitamente no país. Segundo a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, a partir de 2015, a imunização alcançou crianças de 9 a 11 anos e mulheres de 14 a 26 anos com o vírus da AIDS, sendo oferecida pelo SUS. O HPV é um importante problema de saúde pública devido à alta incidência e mortalidade. No Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo mais frequente entre mulheres e faz por ano 5.264 vítimas fatais. Olha, eu estava perguntando a opinião porque está aqui no estúdio o ginecologista Eduardo Batista Cândido. Ele é diretor da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Muito prazer em recebê-lo aqui, uma boa noite. Vamos falar de HPV, né? Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui e agradeço de antemão, via Sogimig, né, nossa Sociedade de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, esse espaço que tem sido aberto para divulgação de um assunto tão sério e importante e que nós lidamos no nosso dia a dia e vemos as mazelas que ocorrem em virtude dessa situação que é o vírus HPV. Eu poderia dizer que o HPV, naturalmente eu sou um leigo e não entendo muito, mas que é um inimigo até invisível, que as pessoas muitas vezes não dão conta dele. E a gente viu aí o texto, a narração do texto, que causa muitas mortes, né? Sem dúvida alguma. Causa muitas mortes. Carlos, é de fato isso, né? É um vírus da família papiloma, por isso que chama HPV, e ele é causador de muitas mortes. Ele tem uma relação muito intrincada, muito forte, no caso da mulher, com o câncer de colo uterino, que é um grande vilão e, como disse na reportagem vista, né, configura como terceira ou segunda maior causa de morte nas mulheres do Brasil. Sim, suplantado em câncer, como câncer. É suplantado apenas pelo câncer de mama. E é uma doença com uma história natural, que a gente chama, de muito bem definida. Né? Pesquisadores, há muito, já vêm estabelecendo essa relação muito forte entre o vírus e o câncer do colo propriamente dito. E que a gente tem um período importante para fazer um diagnóstico da lesão que precede o câncer e tratar essa mulher adequadamente para que ela não vá ter esse desfecho tão desfavorável. As mulheres estão tendo consciência disso, eu digo assim, no conjunto da sociedade. Há uma consciência, as mulheres, as jovens e as mulheres no geral têm procurado os serviços médicos para combater o papiloma? Essa é uma pergunta muito interessante, é uma questão extremamente desafiadora em termos de saúde pública no nosso país, porque nós vemos que, apesar de todo o dispêndio de energia e de divulgação na área de saúde a respeito da importância disso e de que nós dispomos de maneiras adequadas, que através do exame da prevenção do colo do útero, que é o vulgarmente chamado Papa Nicolau, de prever, diagnosticar precocemente a lesão e tratar antes que ela chegue no câncer. Apesar disso, né, dados bastante confiáveis mostram que nossa taxa de cobertura, ou seja, as mulheres, a abrangência de mulheres sendo atingidas por esse exame é baixa.
é muito aquém do que nós queríamos. Seria quanto? Olha, hoje? Isso é mensurado através de uma razão, quer dizer, seria o número de mulheres sexualmente ativas entre a faixa etária de pesquisa da doença, de 25 a 64 anos, pelo número de exames realizados. E a razão que o governo pede é uma razão de 0,3, rapidamente. E nós estamos, Minas Gerais, que é um estado considerado desenvolvido, nós estamos com esses índices em torno de 0,2. Né? Isso é uma estimativa que falaria para a gente que a mulher estaria fazendo um exame a cada 3 anos. E a gente está muito abaixo disso, Carlos, muito abaixo. Então tem de ter muita divulgação. Muita divulgação da importância. Papel da imprensa, papel aí da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, né? Sem dúvida. E o que eu falei aqui com o diretor Eduardo Batista Cândido, ginecologista, fazendo esse alerta muito importante às mulheres e também aos homens, né? Sem Os dúvida homens alguma. também. É porque o homem, muitas vezes, né, a gente até usou essa brincadeira da crista de galo, que é uma das formas de manifestação, que seria a verruga genital, que não é o mesmo tipo de subtipo de vírus. São os subtipos que causam câncer de colo uterino, são mais específicos, são 16 e 18, mas esses, inclusive, que causam essa verruga genital, são cobertos pela vacina. Quer dizer, a vacina tem essa prerrogativa de proteger as mulheres dessa verruga genital, inclusive, porque ela traz consigo, então, proteínas que vão imunizar a mulher contra esses 4 subtipos mais comuns, que são os causadores da verruga genital e outros 2 causadores do câncer do colo uterino. Eu lhe agradeço muito as suas informações, boa noite e sempre bem-vindo aqui ao Redação para falar de assunto tão importante, viu? Um prazer, muito obrigado, um abraço a todos. Tá certo. O Redação vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco.